Graça e paz a todos aqueles que confessam o nome de Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. É com muita alegria que eu venho aqui, neste canal, mais uma vez compartilhar um pouco daquilo que o Senhor tem me dado por meio da sua palavra, para alimentar e encorajar e instruir o coração de todos vocês que me ouvem. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia. Eu vou estar lendo da ARA, Almeida Revista e Atualizada. Deuteronômio capítulo 6, versos de 4 a 7. Deuteronômio capítulo 6, versos de 4 a 7. Se você não tem uma Bíblia com você agora, ouça atentamente as palavras vindas da boca do próprio Deus que inspirou esses versos. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Eu e a Ana, nós agora temos o nosso pequeno Silas, que completou 6 meses no último dia 27. Por isso nós temos conversado bastante, mais do que desde que casamos, sobre criação de filhos e como fazer isso para a glória de Deus. Pensamos no que deveríamos fazer, fizemos planos de como agiríamos em uma situação ou noutra situação, mas muitas vezes deixamos de lado aquilo que mais importa. E muitas vezes é isso que você talvez faça também. Muitas vezes nós nos preocupamos muito mais com aquilo que achamos que devemos fazer do que com as pessoas que devemos ser. Muitas vezes nós nos preocupamos mais com as nossas atividades do que com a nossa identidade. É interessante que o Senhor, por meio dessa passagem, ele quebra essa expectativa. Perceba que parece haver uma lista aqui, quando você vai ver lá no verso 6, você deve inculcar no coração dos teus filhos a palavra que o Senhor te ordenou, e deves falar dela sentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Parece que que o Senhor está nos dando uma lista aqui. Olha, você tem que inculcar a minha palavra na cabeça dos seus filhos neste horário, naquele outro horário, quando você estiver fazendo esta ou aquela atividade. Mas, na verdade, o que a palavra está fazendo aqui, o que Deus quer demonstrar para a gente é que, através de uma cuidadosa seleção de partes do nosso dia, da nossa rotina comum, ele quer representar o todo da nossa vida. Em língua portuguesa a gente chama isso de sinédoque, quando você representa o todo por meio de uma parte. Então, basicamente o que está falando aqui é que você deve inculcar as palavras de Deus na mente dos seus filhos durante todo o tempo. E como é que você vai fazer isso? Veja, se você for parar para pensar de uma maneira mecânica, como a gente tende a fazer, nós gostamos muito de ter uma lista, 10 coisas que eu preciso fazer para criar filhos para a glória de Deus, ou 10 passos para me tornar milionário. Nós amamos listas e manuais de instrução. E por que nós amamos essas coisas? Porque essas coisas nos dão uma falsa sensação de controle. Essas coisas nos fazem pensar que nós estamos no domínio da situação. E muitos de nós somos tão metódicos que quando uma coisa foge aos nossos planos, nós entramos em transe, nós entramos em parafuso, nós surtamos. Ocorre que pessoas são complexas demais, como você pode muito bem descobrir olhando apenas para o teu coração. E elas não funcionam por meio de checklist, elas não funcionam como uma lista de supermercado. É por isso que muito mais importante do que decorar, do que memorizar, do que buscar uma fórmula mágica para criar filhos para a glória de Deus, é ser alguém que glorifica a Deus. Perceba a premissa do verso 6. Aqueles que hão de inculcar as palavras de Deus no coração dos seus filhos, na mente dos seus filhos, ensiná-los, devem ter estas palavras no coração. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Por quê? Verso 5, porque você é alguém que ama o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força.
E a tua falsa sensação de controle cai justamente por conta do verso 4. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Ele é o único Rei do universo. Você não consegue controlar nem as causas, quanto mais as consequências. Por isso, põe-te no teu lugar de criatura, que é um lugar muito privilegiado, tendo em vista o relacionamento que você, que confessa o nome do Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, possui com Deus. Se você ama a Deus, você vai buscar tornar-se parecido com Ele. Você vai buscar santificação. E para nós presbiterianos, temos um documento que nos ajuda demais a entendermos o que significam certos termos bíblicos, como, por exemplo, o termo santificação. O nosso breve catecismo, eu estou aqui parafraseando, não tenho na memória exatamente o que se diz, mas é um processo através do qual Deus, Ele mesmo agindo em nós, vai fazendo com que nós borramos cada vez mais para o pecado e sejamos renovados à imagem do seu Filho, que é chamado em Hebreus capítulo 1 da expressão exata do ser de Deus. Ou seja, a santificação é o processo pelo qual cada vez mais nos tornamos parecidos com Deus, que é o nosso Pai. Afinal de contas, João 1,12, a todos aqueles que creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Ora, o que é a santificação, senão o processo por meio do qual o próprio Deus ele exerce a paternidade sobre nós? Por isso, à medida em que formos santificados, devemos cultivar aquelas virtudes que queremos ver em nossos filhos. Ao amarmos o Senhor nosso Deus com todo o nosso ser, inexoravelmente, certamente, com certeza, nós iremos buscar cumprir a sua lei. Nós iremos buscar nos tornar mais parecidos com Ele. Nós iremos buscar conhecê-lo por meio da sua palavra. E é por isso que nós devemos muito mais nos preocupar com quem nós somos do que exatamente com aquilo que fazemos. Nós não podemos conseguir a causa primária, que é amar a Deus, através da causa secundária, que é cumprir a lei de Deus. Quando nós amamos a Deus, aí sim nós estamos habilitados a cumprir a lei de Deus e assim sermos bem-sucedidos não só na criação dos nossos filhos, mas em tudo aquilo que fizemos. E assim poderemos, quer comamos ou bebamos, fazer tudo para a glória e honra daquele que nos criou, nos redimiu e haverá certamente de nos glorificar.